Quero comentar aqui com vocês, eu acho que é um tema, aliás, de extrema relevância, sobretudo, obviamente, porque está acontecendo agora, que essa questão da pandemia, do Covid-19, eu tive vários e vários questionamentos, muitas em outras turmas, inclusive, e aí eu queria aproveitar a nossa disciplina, né, de saúde ambiental para mostrar algumas questões que são extremamente importantes para o nosso entendimento, não só no sentido que a gente não só no sentido, digo, em relação ao conhecimento e passar esse conhecimento, porque eventualmente tem sido muito cobrado, né? Tem sido muito questionado, né, de nós profissionais de saúde, o entendimento sobre as recomendações e prevenções que fazem parte do Covid-19, mas aqui também a gente traz algumas questões que estarão e serão inerentes, principalmente como se dá algumas contaminações através de água ou de esgoto, que aí casa-se exatamente, tranquilamente aqui com a nossa matéria, né, de saúde ambiental. Então, pessoal, trabalhando então essa questão do que né, algumas coisas talvez para conhecimento de todos nós, seria exatamente essas recomendações para que tenhamos a prevenção desse contágio, tá? Que é o SARS-CoV-2, também conhecido como Covid-19. Vou até comentar um pouco aqui com vocês alguns questionamentos e, né, o que isso pode ter para nós aqui em relação a problemáticas de transmissibilidade de água e esgoto. Ok? Lembrando, como sempre, quem está aqui conosco remoto online, tiver qualquer dúvida, provavelmente pode ser que tenham, porque até eu mesmo, até nós mesmos, descobrimos coisas novas diariamente. Essa é um material de última mão, que chegou aqui pelo Instituto Trata Brasil, que é as bibliografias que eu gosto de usar bastante, tem bastante fonte interessante, tá, que traz aqui para nós. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode chamar aí via áudio, pode mandar aí no chat, e quem está vendo depois pelo YouTube, né, tem todos os contatos aí via WhatsApp, e-mail e etc, tá bom? E depois eu comento um pouco com vocês aí dos nossos andamentos, de como estão aí o nosso fechamento de bimestre, as atividades, tá, para passar para vocês. Muito bem. Então, aqui são algumas colocações, está aí na tela, né, e só alguns comentários sobre o próprio Covid, né, nesse nosso ano aí de 2020, marcado por esse surgimento desse coronavírus humano, né, de um novo, né, na verdade já existiam outros, né, então, tanto é que esse é conhecido como SARS-CoV-2, tá, que causa a Covid, né, que essa sigla também algumas pessoas perguntam, né, que é o coronavírus, né, coronavírus, e o D é de disease, né, de doença em inglês, né, que é coronavírus disease, tá, e 19 é porque ele foi descoberto no ano passado, por isso que ele ainda teve a numeração ainda como 19, tá? E essa disseminação, né, desse Covid, todo mundo sabe disso, virou um problema mundial, virou uma pandemia mundial, e o principal problema dele não é o nosso foco aqui falar, talvez outros professores devem ter já comentado com vocês, se não, depois a gente pode até falar um pouco mais a respeito, que é a forma como ele infecta, né, as formas o que ele causa, né, dentro do organismo humano, e ele tem toda essa dificuldade, essa problemática em relação à mortalidade dele, porque ele vai, infelizmente, ter um acometimento do trato respiratório, né? E aí, por isso, já tem várias pesquisas em andamento, vacinas que tá, né, para sair aí, muita gente está muito, muito entusiasmado com essas possibilidades, né, todos nós, é claro, e só que o problema maior dele é que, além de outras questões, né, que eu até conversava muito isso com o professor Douglas, que são as questões de base. Por quê? Isso aí também é muito interessante. Depois a gente pode até fazer aí um momento sobre isso, né, sobre essas formas como ele se infecta. Por que o paciente que é obeso, por que o paciente que é hipertenso, por que o paciente que é diabético tem mais chances de ter mortalidade graças ao Covid-19? Tem vários porquês aí, que basicamente é por origem de algumas questões hormonais, enzimáticas e tal. Mas não vem o nosso caso aqui. O problema é que ele tem a afecção aí pelo trato respiratório, e ao ter essa afecção no trato respiratório, ele acaba causando aí problemas fatais por problemas de ordem, como eu disse, respiratória.
tá? Agora, a transmissibilidade dele, por que a gente traz aqui? Porque ele tem como ser transmitido pela água ou por esgoto doméstico? Tem como. Só que, ainda bem, nós temos várias e várias boas ferramentas de impedir que isso aconteça, e é por isso que eu estou trazendo essas informações para vocês, tá? Então, as transmissões vão ocorrer de pessoa para pessoa, tá? Principalmente de ordem respiratória, por isso que é algo também que foi adotado de forma mundial aí, o uso da máscara, né? Porque essas gotículas que a gente expele, né, pode expelir aqui pela saliva, pode contaminar outra pessoa, tá? Pelo contato também com outras pessoas, por isso que tem que se evitar, né, o contato, os cumprimentos, os abraços e etc., tá? Porque pode depositar nessa superfície. E o vírus aí, vocês já devem ter visto vários estudos mostrando que ele é viável durante algum período de tempo, de acordo de onde ele está, onde ele fica. É estudo pra caramba, pessoal. Muita coisa ainda tem. E tomar cuidado sempre com fake news, porque tem estudo e tem fake news. Tá? Então, muito cuidado sempre antes de mandar aí uma notícia, uma ideia, alguma mensagem sobre o coronavírus. Procura primeiro dar uma pesquisada e ver se ela é real. Tá? Então, a gente tem essa incubação em algum tempo, essa viabilidade, perdão, em um período de tempo. E, por exemplo, em mesa, copo e por aí vai. Tá? E esse tempo de incubação, às vezes, nas pessoas é variável, né, de 1 a 14 dias. Né? Então, por isso que ainda existe, vocês devem estar vendo isso aí também, algumas dificuldades em relação a indivíduos assintomáticos que podem passar, não podem passar. Será que depois que eu pego o vírus, eu me curo, né? Eu faço IgM, depois faço IgG, eu não vou passar mais para ninguém e eu estou imune contra o vírus? A realidade, pelos estudos que se demonstram, é que sim. Só que existem alguns casos bem específicos em que, mesmo com uma IgG positiva, você pode desenvolver. Enfim, tá muito pesquisa ainda, né, gente? Tem gente que está com medo de um novo surto do coronavírus. Eu acho que ele só haveria um novo surto se ele se mutasse. E ainda assim, acho difícil, tá? Então, nós já estamos com tanta dificuldade em enfrentar essa, não vamos nem pensar se existe outra. Então, se é que ela haja, a possibilidade ela é bem remota ainda, tá, gente? Então, nada de pânico. Então, nesse sentido, é muito importante que a água potável de qualidade, que é um direito fundamental das pessoas, e essas condições de saneamento adequadas são essenciais, tá? Isso é maior ainda no caso de surto de doença infecciosa, como é o caso do Covid, né? Então, é muito importante que a gente entenda e saiba que nós já temos a dificuldade, nós já temos aí o problema em relação ao saneamento, que é algo que é comum no Brasil já há tanto e tanto tempo. Agora, ainda mais com problemas de doenças infecto-contagiosas, como é o caso do coronavírus, torna-se ainda um agravante, né, em relação à nossa população. Por isso, tá? Aqui, esse artigo, né, que, como eu disse para vocês, tem uma cartilha completa dele, né, que eu pensei para nós aqui na área de saúde ambiental as partes mais importantes, mostra como o Covid-19 pode ter toda a relação também com transmissibilidade através da água, tá? Em abastecimento público, esgotamento doméstico, é sabido que a gente tem a capacidade de levar a água e levar aos esgotos vários e vários micro-organismos. Então, aqui vai uma informação para todos, né? Vai uma informação para nós da área de saúde, para que haja a proteção dessas pessoas, tá? E ele é baseado em informações bem recentes sobre, tá, o SARS-CoV-2, tá? Que é o chamado aí, então, né, de coronavírus, tá? Que é algo que é preocupante, tá? Há algumas questões aqui que eu quero trazer para vocês, digamos, trazendo também essas questões, principalmente por conta da água, porque muita gente estava me perguntando, que por isso que me veio à cabeça essa possibilidade de trazer aí para vocês o que seria, né, essa severidade, tá? E lembrando aí também para vocês que também em termos de sigla, né, que é o SARS aí, né, que é também chamado de síndrome respiratória aguda severa, tá? Por isso também tem o nome aí de SARS, tá? Porque é o que leva ao aparecimento dele, ok? Então, pessoal, dentro dessa análise, né, trazendo aí para nós, o novo coronavírus, para um conhecimento bem rápido para vocês sobre ele, tá? Ele é de uma extensa família de vírus, tá? Ele tem vários outros tipos de vírus que causam doenças respiratórias, ele é mais um dos tipos, tá? Que é uma causa aí geral que nós temos, inclusive, como, por exemplo, a síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Que é a MERS, tá? Que é a Middle East, por isso que dá Oriente Médio.
Respiratory Syndrome, ou a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, que é o que ele causa. Tá? Nós temos 7 coronavírus conhecidos, tá? Entre eles o SARS-CoV, tá? Que causa síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV, que é do Oriente Médio, e o SARS-CoV-2, que é o que foi descoberto agora, que foi uma mutação do anterior. Tá? E eles têm transmissibilidade e aconteceu muito. Tá? E foi exatamente a causa dele, né, ser transmitido de animal para humano, tá? Que foi o fato do morcego, né? Ainda tem sido tanta pesquisa lá sobre como ele se desenvolveu. Então aqui basicamente ele é um vírus, tá? Uma constituinte de um vírus simples de certa forma, né? Onde ele tem o envelope viral, né? Aqui mostrando para vocês, ele tem o nucleocapsídeo viral, a molécula dele de RNA que permeia esse nucleocapsídeo e as proteínas de contato, também chamadas de spikes, né? Esse daí basicamente é o vírus. Ele é representado aqui também, é um vírus altamente microscópico e que é o causador o vírus, né, causador aí da SARS-CoV-19. E como é que a gente tem as formas de transmissão? Eu vou falar bem rápido, porque vocês estão cansados de saber, mas para a gente trabalhar por essa questão em relação à água, tá? Ela vai acontecer principalmente por via respiratória, por meio dessas gotículas, né, de pessoas contaminadas, e elas podem se depositar sobre superfície, tá, que é onde a pessoa vai ter contato, como eu disse, e de acordo aí com a OMS, o tempo de incubação é variável, né, uma média de 5 dias, e aí é por isso que a gente, às vezes a pessoa nem desenvolveu o sintoma ainda, mas ela já está com o vírus, e mesmo que ela desenvolva depois, ela já estava passando, né, ela já estava tendo contágio, outras pessoas tendo contágio desse vírus, tá? Então, basicamente aqui, né, apenas uma imagem de demonstração, que mostra pessoas infectadas com o coronavírus, né, através de gotículas que tenham o vírus, a pessoa espalha ela pelo ar, né, sem a máscara, por isso que a máscara é tão importante de usar, para que fique retido na máscara. E, por favor, tendo essa máscara aí, não se esqueçam também dos procedimentos de lavar essa máscara, tá? Você chegou em casa, vai colocá-la para lavar, o ideal é até que você tenha mais de uma, porque enquanto você está, né, você coloca ela de molho em hipoclorito de sódio, em água sanitária, ou em outro tipo de detergente, vou mostrar para vocês que a EPA, né, que é a agência americana aí de prevenção, mostra outros tipos de desinfetantes, mas água e sabão, água sanitária, sabão, enfim, você lavar de fato a máscara, né, e ter mais de uma para você sempre, depois ao longo do dia, poder trocar. Tá? Então ela fica aqui, as gotículas do vírus vão se espalhar e as pessoas que entram em contato, então, por nariz, boca e etc., vão receber esse vírus e vão se contaminar. Ou quando elas entram em contato, né? Se você deixar ali em algumas superfícies, objetos, tá? Telefone, dedo, né? Então você pode, e principalmente muito cuidado com isso. Colocou a mão em alguma superfície, etc., evita ao máximo sempre de colocar a mão em alguma mucosa, na boca, nos olhos e nariz. E a transmissão também tem sido descrita, como eu disse, em ambientes hospitalares também, tá? Quanto familiares. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, né, essas propostas, essas questões sobre a propagação do vírus em superfícies, porque a autoinoculação também de membranas, mucosas, olhos, boca, então é muito importante a compreensão sobre essa presença dele em superfície inanimada, porque as pessoas às vezes passam a mão em alguma superfície, depois levam ela, né, em alguma mucosa e por isso ela pode provocar já o início do contágio, tá? Então, a gente ainda, né, em questões de surto, como você pode ter uma carga viral alta, a gente não sabe quanto é a duração ainda ao certo. Existem alguns estudos que mostram, tal superfície é tantas horas, outros são tantas horas, mas enfim, não vamos ficar aguardando quantas horas, vamos sempre provocar aí a desinfecção, tá? Com vários agentes aí biocidas, como água oxigenada pode, os álcoois podem, álcool 70, álcool 90, o ideal mesmo é o álcool 70 por conta, né, do volume que você tem em relação ao álcool, água sanitária, hipoclorito de sódio, tá? Cloreto de benzalcônio, já tem estudos mostrando com a clorexidina, enfim, você tem vários tipos de desinfetantes, tá? O problema maior aqui que eu trago para a nossa aula é que a transmissão dessa doença pode ocorrer pela água, tá? Água contaminada, principalmente água contaminada por esgotos de indivíduo doente, pode trazer, vou abordar aí com vocês, então, o esgotamento sanitário de uma casa, de algum local onde o indivíduo é doente, contaminou a água,
pode sim trazer a contaminação do vírus. Então aqui tem uma lista, tá? Depois eu vou mandar para vocês aí no grupo, que é da Agência Americana de Proteção Ambiental, a EPA, alguns pesticidas, algumas listas de desinfetantes que podem ser usados e seus devidos mecanismos de ação contra o Covid-19. Depois eu vou passar esse link aqui para vocês. Bom, então na água e no esgoto, pessoal, a sobrevida que esse vírus traz é importante então da gente conhecer, tá? Por quê? Porque como esses vírus eles se assemelham a outros coronavírus, tiveram outros estudos em vários países que foram conduzidos para analisar, tá? Um estudo aí de alguns autores, como Casanova, tá? Lá em 2009, em outros coronavírus, verificou que existia a persistência de alguns vírus semelhantes a esse nosso atual, né? O SARS-CoV-2, em algumas águas naturais e permaneceu em alguns esgotos por mais de 10 dias. Tá? Então, eles relataram ainda a possibilidade, por meio de contaminação, de aerossóis desse esgoto contaminado. Né? Então, às vezes, você tinha um local, vamos supor, é como se você imaginasse o rio Tietê lá. O rio Tietê, por isso que, não vou dizer que possa, né? Isso aqui é só uma conjectura, talvez. É uma ideia. Porque, por exemplo, o esgotamento sanitário que acontece muito lá na região de São Paulo, no rio Tietê. Os aerossóis vindos do rio Tietê, se o rio Tietê estiver recebendo ali água contaminada de esgotos, né, provavelmente de casas onde pacientes estão com coronavírus, aquela água que está ali a céu aberto, os aerossóis do rio Tietê, pode provocar a disseminação do coronavírus? Pode. É viável? É possível? Talvez seja um pouco mais difícil, mas pode. Então, são algumas questões importantes aí. E aí, depois, em 2005, detectaram o RNA do coronavírus, do SARS-CoV, não era o nosso CoV-2 aqui, tá? Em algumas amostras de esgoto previamente concentradas em 2 hospitais de Pequim, na China, onde é o tamanho do problema que a gente tem aí, né? Mas conseguiram ver, né? Tiveram ali a presença, viram nesse estudo desse coronavírus, desse outro coronavírus, que não é o CoV-2, era o outro CoV, né? O outro SARS-CoV, detectaram que ele estava presente em alguns esgotos que detectaram lá vindo desses hospitais de Pequim, né? E aí isso trouxe a questão de um sinal vermelho aí sobre então quer dizer que em esgotamentos, em águas, etc., poderia transmitir o corona? Pode, tá? Mostrou ainda, por exemplo, a detecção aí de alguns vírus, tá? E sabe, obviamente, que detectou que então esse nosso vírus Covid pode ser excretado por fezes e pode ser excretado pela urina. E ainda, alguns testes in vitro também foram realizados e também inoculando o CoV em amostras de esgoto. E essas amostras de esgoto, tá? Tô vendo aqui, eu tava vendo se estava um barulho aqui, mas não, acho que é só aqui mesmo. Acho que vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Até não perguntei. Só para ver, porque eu estava ouvindo um barulho, eu achei que estava falhando aqui meu microfone. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Só para eu continuar aqui. Tá tudo certo? Tudo ok. Beleza. Eu ouvi um barulhinho aqui. Maravilha. Então, continuando. Então, esses testes também foram inoculados, então, em algumas amostras de esgoto, tá? Desses hospitais. E viu que ele permaneceu por mais de 14 dias ainda infectante a 4 graus. E 2 dias a 20 graus. Tem algumas relações aí que eles estão estudando sobre o vírus não ter uma boa condição de crescimento em ambientes mais quentes. Mas por favor, pesquisa. Nada certo ainda, gente. Nós só vamos ter certeza sobre esse vírus daqui pelo menos alguns anos. Porque aí vai carecer de muitos estudos, muitas análises, etc. Não é agora que a gente vai conseguir detectar algumas questões. Mas porque tem gente que fala, porque aqui no Brasil não ia dar certo, porque o Brasil é um país tropical e ele não ia resistir à temperatura. Tá aí a demonstração de que ele resiste. Muita gente falando, toma um chá, gente, para com isso, tem nada a ver. Tá? Tem alguns testes, algumas análises, mas não se sabe sobre qual tipo de ambiente ele dura mais ou menos de forma infectante. Tá? Mas detectou, e o mais importante ele aparece na água, ele aparece no esgoto. Tá? E ainda assim, o RNA foi detectado por mais de 14 dias nas amostras de esgoto, a 4 graus e por 8 dias nas mantidas a 20. Então, sugere tendência de inativação para temperatura elevada? Sugere. Mas em que situação? Não se sabe ainda. Tá? Então, recentemente também aí, o Instituto Nacional Holandês verificou a detecção do novo já, tá?
do novo coronavírus em algumas águas residuárias lá na Holanda, nos Países Baixos, tá? Eles acharam o material genético do nosso não, ninguém quer ter ele, mas no nosso, digo, no atual coronavírus 2, detectou em amostras de esgoto do aeroporto de Schiphol, que é o aeroporto de Amsterdã, né? E verificou, inclusive, outras amostras em ETs das cidades aí de Kaatsheuvel e de Tilburg, na Holanda, tá? Depois de 2 semanas de confirmação do primeiro paciente com Covid, ó. Então, olha só como é que os esgotos, tá, provenientes, então, aí das residências, de locais de pacientes infectados, levam o coronavírus por aí, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês, é claro, que pacientes que tenham, né, que nós, por exemplo, que temos água potável, água tratada, o tratamento da água é capaz de eliminar o coronavírus? É. O tratamento de esgoto é também, mas quantas casas no Brasil tem tratamento de água, tem tratamento de esgoto, né? Então essa é a questão, tá? Então, no abastecimento de água para o consumo humano, como eu estava aí comentando com vocês, tem relatos, né, de que o Covid-19 tem sido detectado então em água de abastecimento público, tá? Em que o tratamento inclui a etapa de desinfecção. Então, ó, não tem relato quando você tem desinfecção, que é o quê? Porque usa cloro e etc. Então, você não vê o vírus lá porque você passa por uma etapa de desinfecção. Só que, né, os métodos convencionais, né, de tratamento para potabilização que tem na maioria dos sistemas públicos brasileiros, tem infiltração e desinfecção e isso remove o vírus. Então, maravilha. Pelo menos, então, em relação à água, quando ela chega, né, tratada, quando ela vem, tá? Principalmente quando ela vai aparecer, tal, então quando ela vai existir, vindo aí de estações de tratamento de água, tira o vírus, maravilha. Porém, nos esgotos, vai chegar na tua casa, se você tiver algum indivíduo que esteja contaminado, o esgoto dessa casa pode levar sim o coronavírus para os sistemas. E aí, depois que você tem o tratamento de esgoto, pode tirar? Pode tirar, tá? Mas temos muitas cidades, muitos municípios em que corre céu aberto, corre muitas populações que moram próximas a despejo de esgotos, e isso que é o problema ainda da disseminação brasileira do corona. Então, aqui algumas particularidades, ó, onde não tem tratamento de água. Então, algumas informações que vocês podem levar. Aí, olha que legal, essa sim é uma boa notícia para disseminar. Tem ainda algumas questões em que você pode evitar a disseminação do corona nas residências, etc. Como? Colocando água sanitária a 2,5%, tá? Deixando a água aí em repouso para depois que você adiciona hipoclorito, porque não adianta, tem gente que acha que é pôr hipoclorito, já pode usar. Não, você põe a água ali e deixa ela pelo menos 30 minutos antes de ser usada. Então, aqui vai algumas informações de utilidade pública, ó, de como, tá? Isso aqui, esse material, obviamente, disponibilizado aí para vocês, é como que você desinfecciona, né? Você faz uma desinfecção dessa água com água sanitária. Então, a cada 1.000 litros, você adiciona 100 ml de hipoclorito de sódio, que é água sanitária, tá? O volume a ser adicionado corresponde a mais ou menos 2 copinhos descartáveis daqueles de café, tá? Para um volume de 200 litros, você adiciona 15 ml, tá? É mais ou menos uma colher de sopa. Para um volume de 20 litros, que são os galões, tá? Muita gente que pega por aí, é até algo que está faltando tanta informação, na minha opinião, né? O pessoal fica gastando dinheiro, gastando um monte de coisa com determinadas ideias, e esquece, às vezes, de informações básicas como essa, ó. Galões de 20 litros de água. Quantas vezes aqui em Uberaba, por exemplo, você passa por aí e vê as pessoas pegando água das minas, e essas águas das minas podem estar contaminadas? Claro que pode. Dependendo de onde você está com uma mina que passa por ali, se próximo a ela você tiver uma área de despejo de esgoto, por exemplo, aquela mina está contaminada com Covid? Pode estar, sim. E aí, como é que eu vou pegar aquele galão de água para evitar que ele esteja contaminado com Covid? Eu vou colocar ali, tá aí, ó, 20 litros, adiciona 2 ml, tá? Como se fosse uma colher de chá. Você vai colocar ali dentro da água, pronto, tá tudo certo, tá? E para cada 1 litro, se for usar 1 litro, tá? Correspondente aí a volume de água de 1 litro, né? Correspondente aí a 5 xícaras de chá, você vai pôr 0,08 de hipoclorito. É como se fossem 2 gotinhas, tá? Para cada 1 litro de água. Beleza? Todas essas informações vão estar disponíveis aí para vocês vocês levem essa questão para quem não tem, para quem vocês conhecem ou para outros locais em que não tem água potável, tá? Não tem abastecimento de água potável. E nos esgotos? Nos esgotos, aquilo que eu comentei com vocês. Nós temos aí 43% da população, tá? Que possui esgoto coletado e tratado, enquanto 12% ainda tem fossa séptica.
E 55, então, possuem tratamento considerado adequado, tá? 18 tem esgoto coletado, mas não trata, então o vírus vai estar lá ainda, tá? Que é considerado, então, um atendimento precário. E 27% não possuem coleta e nem tratamento, tá? E essa turma aí que está exposta ao vírus, tá? Então, de acordo ainda com esse conhecimento que está se disponibilizando atualmente, o risco de transmissão do vírus por meio de sistema de esgoto é até baixo quando existe coleta e tratamento. Igual, por exemplo, aqui em Uberaba, né, nós temos aí coleta e tratamento de esgoto. Ainda pode ser viável? Ainda pode. Tá? Nas estações, os trabalhadores das estações têm que estar completamente, né, paramentados para evitar a infecção. Tá? Por quê? Há um destaque aqui que a etapa de desinfecção de esgotos não é exigida. Então, ela não é, talvez, tão praticada no Brasil. Então, ele pode ser coletado e, às vezes, tratado daquele jeito, e ainda assim você vai ter coronavírus disponível para contágio. Tá? Então, mais uma vez aqui, por que é importante falar sobre o Covid e os sistemas de esgoto? Porque foi detectado nas fezes de pacientes confirmados, tá? Então, indica a possibilidade de transmissão até fecal oral, assim como a hepatite A. Então, portanto, os excrementos ou águas residuais dos serviços de saúde, principalmente, de centros de atendimento especializado, de unidades, de hospitais de campanha e tudo mais, tem que ser altamente gerenciados de forma separada, tem que ser desinfetado esses esgotos hospitalares. E isso já sempre tinha que ser, tá, gente? Não é por causa agora do Covid que tem que fazer isso, não. Sempre teve. Mas passava meio que, né, por vista grossa aí essa questão de tratamento de esgotos hospitalares. Mas isso sempre foi altamente requisitado. Agora, mais ainda, para evitar a transmissibilidade. E aqui, pessoal, algumas questões voltadas agora para vocês também, profissionais de saúde, tá? E mesmo quando você está em contato aí, né, com essas possibilidades que estão surgindo de dar uma flexibilizada aí nos isolamentos, etc. Muito cuidado sempre, porque você indo em alguns locais e etc., poderão existir possibilidades de você ter, sim, a deposição, sem querer, sei lá, nas roupas. Então, aqui algumas curiosidades, algumas questões de procedimento, tá? Então, ó, primeiramente, não tem, até o momento, nenhum consenso científico do tempo em que o coronavírus está presente em tecido, tá? Então, não se tem consenso ainda, tá? Mas, como são superfícies geralmente que são porosas, né, pode passar, né? Normalmente a roupa tem micro buraquinhos aí que é onde pode passar. Algumas têm buracos maiores, mas você tem micro buraquinhos aí onde pode passar, tá? E como então ela é porosa, como o papelão, ele pode estar ativo aí, sei lá, 24 horas, tá? Inferindo aí que possa sobreviver pelo menos aí por 24 horas. Então, alguns procedimentos de lavagem aí, vai aí algumas informações para vocês. Primeiramente, usar a luva descartável, principalmente quem está trabalhando em hospital, gente, muito principalmente, é óbvio, né? Usar luva descartável ao manusear essa roupa suja de uma pessoa principalmente doente, tá? Descartar após o uso essa luva, tá? Se você utilizar a luva reutilizável, ela vai ter que ser exclusiva para limpeza, desinfecção de superfície potencialmente contaminada, não pode ser usada para outro fim, não é a mesma luva que você vai usar para fazer essa desinfecção, não vai ser a mesma luva que você vai usar para lavar a louça, por exemplo, é óbvio, tá? Então, e depois que você tirar essa luva, lavar bem as mãos, tá? Se não for usada luva para manusear essa roupa suja, beleza, mas lava muito bem as mãos depois desse procedimento de pôr as roupas do paciente para lavar. E, se possível, por favor, não agitar ela antes de colocar na máquina ou no tanque, tá? Porque às vezes senão você vai jogar ela e dispersar esse vírus pelo ar. E a roupa suja de uma pessoa que então está doente pode ser lavada juntamente com a de outras pessoas, tá? Não tem nada nessa questão de, não, eu preciso. Não, você vai lavar com sabão, você vai fazer a desinfecção, então não tem nada a ver, tá, gente? Não precisa lavar roupas separadas de pessoas que estão aí doentes ou... até porque muitas pessoas às vezes podem até estar com corona e estar assintomático, então pode lavar tudo junto, não precisa dessa neuro aí não, tá? Outras questões, limpar e desinfetar cesto de roupa suja, tá? De acordo com a orientação de superfície, com álcool, tem que lavar também onde essa roupa ficou, tá? Porque às vezes ela estava na roupa e contaminou o cesto, tá? Considerar e principalmente cobrir previamente esse cesto com um saco descartável, tá? Às vezes você pode pôr igual como se fosse mesmo o lixo, né? O saco de lixo mesmo. Só que aí depois você tira a roupa lá de dentro, você recolhe esse saco e joga ele fora, tá? Utilizar detergente que forme bastante espuma aí, né? Sabão em pó e tudo mais.
E o processo de lavagem na máquina é suficiente para garantir que as roupas estejam livres, tá? A lavação de uma máquina de lavar ou de um tanque é suficiente para poder retirar o corona. Para lavar a mão, utilizar bastante sabão de forma abundante ou álcool em gel, tá? E águas que têm alta dureza, né? Lembra da dureza de águas acima de 500, que é difícil, né, de formar espuma. Você tem que lavar um pouco mais as mãos, mesmo se não estiver formando espuma, você lava mais tempo do que o normal. E as desinfecções de superfícies, aqui também outras informações, tá? Tem alguns resultados que mostram, tá, que alguns colaboradores aí, de campo de colaboradores em 2020, mostraram que esse coronavírus sobrevive de 2 a 8 horas em alumínio, até 4 dias em vidro, de 4 a 5 dias em papel, até 5 dias em plástico, até 2 dias em madeira e até 8 horas em roupa, mas, como eu disse, pode se prolongar um pouco mais, por conta das roupas serem porosas, tá? E as superfícies, então, vão ser meios mecânicos de transmitir esse vírus, por isso que é muito importante as ações de higiene, tá? Em residências, no trabalho, instalação pública ou privada, que o pessoal está fazendo muito por aí, está usando até caminhão-pipa nas regiões aí, nas áreas de maior afecção, na maior circulação de pessoas, tá? E aí um dado também, muita gente me perguntou, então eu trago aqui para vocês, sobre a transmissibilidade nas piscinas. É sabido que os clubes estão fechados, tá? Não tem como abrir ainda por enquanto, mas em piscina, tá? Como ela tipicamente é desinfetada com cloro, normalmente dosada aí na forma do hipoclorito de cálcio, então assim, desde que os residuais de cloro fiquem dentro das concentrações recomendadas da própria piscina, de 1 a 3 miligramas por litro ou ppm, tá? A piscina tem baixo risco de transmissão do novo coronavírus. Por que os clubes não abrem então? Por causa da aglomeração de pessoas, tá? Mas agora na piscina em si, não tem tanto problema, tá? Nossa, eu não sabia, fulano estava lá em casa, aí entrou na piscina lá de casa e agora eu entrei depois. Calma, gente, não dá motivo para pânico, tá? Na piscina não vai ser o caso. Se você entrou em contato em uma outra superfície que a pessoa entrou em contato que estava contaminada ou assintomática, ainda vai. Agora a piscina não tem problema não, tá bom? E algumas medidas de segurança que podem ser adotadas para evitar a disseminação nos recursos hídricos, tá? Que a gente sabe que aqui no Brasil é receptor de esgoto bruto, de esgoto tratado, tá? É a sinalização do CONAMA 274, que a gente conversou já em aula, sobre locais próprios ou impróprios para recreação, tá? Uma das análises que vai ter que ser feita nessas águas, além de bactérias e outros vírus, é o do próprio corona agora, tá? E algumas responsabilidades nossas como trabalhadores, como profissionais da área de saúde, que são cumprir quarentena em confinamento, quando liberado para trabalho remoto, higienizar bem as mãos com água ou álcool em gel. Isso aqui são mais as questões que vocês estão cansados de ouvir, né? De limpeza e desinfetar e higienizar espaços aí nos equipamentos de trabalho, usar os EPIs direitinho, né? Vacinar-se quando for o caso, tá? Não preocupa, tem um monte de gente que acha que, até hoje isso, né? Que acha que vacina é algo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, tá? Não vejo a hora de poder existir essa vacina para todo mundo se vacinar, tá? Não compartilhar objeto de uso pessoal, evitar áreas de risco e qualquer sintoma relacionado ao corona, né? Nós já sabemos muito bem, tem que ser avisado às autoridades, você tem que procurar um local. E as responsabilidades, nossas responsabilidades como cidadãos, evitar o consumo de água que não seja do sistema público, pelo amor de Deus, tá? Beba água compra de garrafinha, tenha o filtro de carvão ativado, toda água potável, tá? Porque se você estiver na rua, vou beber ali, pode estar contaminada, tá? Higienizar as embalagens de água mineral, principalmente se você for coletar, como eu falei para vocês, tá? Manter as casas higienizadas com cloro e hipoclorito, tá? Eu mostrei para vocês no item 11. E higienizar as instalações sanitárias com desinfetantes, principalmente quando nós tivermos em casa alguém que seja sintomático ou tenha ou teve o coronavírus, tá? E manter as instalações de esgotos desobstruídas e desinfetadas, lembrar da boa limpeza de caixas de gordura e etc. Acho que assim, pessoal, nós vamos conseguir sim, né, com essas informações aqui agora ambientais para vocês, eu acredito que a gente tem a grande possibilidade de forma sanitária, de forma segura, a gente poder vencer esse coronavírus e só assim a gente conseguir voltar à normalidade das nossas ações, voltar às normalidades da nossa vida. Só depende da gente, só depende do nosso conhecimento na área de saúde e agora, por que não, né, o nosso conhecimento na área ambiental.